aqui na roda com a gente aí. Pode vir, André. Pode vir, presidente. Vamos fechar aqui. A gente é um time, né? É um grupo. Gabriel. Só falar uma coisa antes da gente pedir a proteção de Deus no nosso trabalho. Pode vir, Bruno. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Os historiadores, eles dizem que quando uma tropa, um exército sai para uma batalha, eles têm um grito de guerra. Nessa tarde aqui a gente criou um grito de guerra. Sabe qual é o grito de guerra de nós aqui? Bate assim no peito da pessoa aí, do teu amigo que está do teu lado. Pode falar para ele assim, e um do outro. Bate e fala para ele assim, ó. Palmeiras é grande. Bate aí, bate. Bate, bate, bate. Bate e fala. Fala um para o outro. Palmeiras é grande, moçada. Fala pro outro que está do lado. Vai, pode sair do lugar. Sai do lugar e vai bater no peito. Vai bater e vai falando. Vai bater e vai falando. Vai bater e vai falando. Palmeiras é grande. Palmeiras é grande. Tá devagar, mais alto. Palmeiras é grande. Palmeiras é grande. Palmeiras é grande. Precisamos resgatar. Precisamos resgatar a história que está na parede desse vestiário aqui, ó. Me arrepiava quando eu ia jogar aqui contra o Palmeiras e que a torcida começava a gritar: au, 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 Edmundo é um animal. Precisamos resgatar o espírito de animal sobre nós aqui. Palmeiras é grande. Para o Palmeiras ser grande, precisa de um exército. Eu estou vendo um exército reunido aqui hoje. E um exército, quando se reúne, ele precisa de armas. As armas que foram lapidadas na pré-temporada, estamos preparados para a guerra. E que quem entra para a guerra é para ganhar. Hoje começa uma guerra que vamos entrar para ganhar. Sabe por quê? Precisamos resgatar a grandeza desse clube. Palmeiras é grande. Palmeiras é grande. Palmeiras é grande. Esse é o nosso grito de guerra. Hoje começamos uma nova história dentro desse clube. Sabe por quê? Porque eu quero ver a minha foto dentro desse vestiário. Se você também quer, começa a lapidar suas armas. Vai vir hoje Audax, vai vir Ponte Preta, vai vir Corinthians. Eles vão ver o exército que se levantou aqui hoje. Um exército que vai pelear. E vamos trazer a nossa torcida em encontro de nós. Porque eu também quero ver a torcida gritando: au, 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 Zé Roberto é um animal. Au, 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 o Renato é um animal. Au, 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 o Lucas é um animal. Au, 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 o Fernando é um animal. Já começamos a ganhar o jogo hoje, porque eu estou vendo nos olhos de cada um aqui. Doido para pelejar. Vamos para a peleja? Boa noite, está no ar o Família Palestra TV, aqui pela AltV. Depois de uma belíssima abertura do nosso programa, em que a gente está considerando já o Zé Roberto é o general, né? Que o pessoal está divulgando aí pelas mídias, né? Então a gente já está aí arrepiado com essa preleção, uma lição para esses jogadores que estão chegando, para esses jogadores que estão conhecendo o que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então a gente está aí emocionado e esperançoso com esse grupo que está se formando. Esperamos que seja uma equipe, um time e não meramente um catado de jogadores. Então eu começo aqui dando o nosso boa noite. Hoje estamos aqui com 3 candidatos ao Conselho da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E assim, mudando um pouquinho, hoje eu vou começar dando boa noite primeiro
a um dos candidatos, ao Diego Zupo. Diego, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tarso. Bem-vindo de volta. Boa noite, Cláudio, boa noite, José, os demais candidatos, boa noite a todos os telespectadores. Estou à disposição aí para qualquer pergunta que vocês quiseram fazer. É isso aí, Zupão. Seja bem-vindo. E aí é safra nova que está chegando. Daqui a pouco eu vou falar com os outros dois candidatos aqui do nosso conselho. Né? A gente está aqui, vai acertar as câmeras aqui. Vou dar o nosso boa noite ao Paulo D'Angelo, do Paixão Alviverde. Agora, Família Palestra, uma Paixão Alviverde. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Aldo, Lugó, Zupo, Cláudio, Tarso. Olha, primeiro, o Zé Roberto falou em nome de Edmundo, falou no nome do Fernando, Lucas, tal, e esqueceu de um nome. Um cara que Sormani é um animal. Quem é Sormani? Eu não sei quem é. Eu também não, eu só vi tem lá. Tem coisa, Zé, que... Não, também não me interessa, né, quem ele é. Eu conheço bem o Sormani, já tive com ele várias vezes lá no... Que time ele torce? Santos. Ah. Mas, então, mas que time ele torce aqui na capital? Que time grande ele torce? Nenhum. Ah, então... Nenhum, ele é de lá da Baixada, então deixa ele... Da Baixada Paulista. Baixada Paulista, lógico, não existe. Baixada Santista. Não, aquilo lá é São Vicente, Santos, Guarujá e Praia Grande, é tudo uma baixada. Do estado de São Paulo, tem a Baixada Paulista. Paulista, exatamente. Então, mas depois eu vou falar também, quero falar também do nosso desfile, o desfile da Mancha. Tenho muita coisa para falar e essa daqui eu quero estar encomendada por aquele mandatário que está lá no Palestra Itália, tá? Cláudio. Cláudio, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tarso, Paulo, os convidados. Inclusive, Diego sempre esteve aqui, muitas vezes no Família Palestra. É uma honra reencontrá-lo aqui. Inclusive, eu assisti o programa quando você participava, Isidoro e outros grandes palmeirenses. Bom, sobre a questão do comentário sobre a mídia predatória, é muito mais fácil. Se você amanhã tiver coisa melhor para fazer, vá num motel, vá no supermercado, faça compras, qualquer coisa, a partir das 21 horas você evita vários problemas, inclusive para você não ter um câncer na cabeça, assistindo mais uma vez a Rede Globosta. Outra questão, nós sempre mantemos uma questão muito direta sobre o posicionamento dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Existem exatamente ideias antagônicas, isso que faz o Palmeiras grande, e não simplesmente aceitando exatamente pré-determinações de grupos que ficam no comando. Então, eu tenho uma postura muito direta e bem objetiva sobre as questões políticas e opiniões pré-estabelecidas. Se existem exatamente pessoas que compõem hoje a direção da Sociedade Esportiva Palmeiras, elas são palmeirenses como eu. Elas têm obrigatoriedade, principalmente para expor a capacidade e competência que nós palmeirenses sempre exigimos. Desta forma, aos que estão incomodados ou aos que sempre fazem... Boa noite, não, é só para concluir. É só para concluir. Porque tem um detalhe. Normalmente, nós sempre percebemos exatamente um tipo de conchavo, fofoca. Isso não acrescenta absolutamente nada. Eu, como sócio do Palmeiras, sócio torcedor avante, que vou aos jogos, se vou há muitos anos nos jogos, gostaria que todos exatamente nos uníssemos. O maior exemplo é um jogador que já teve experiências internacionais, participou de diversos campeonatos, inclusive da Champions League, e sempre demonstrou hombridade. Infelizmente, algumas pessoas ainda não absorveram isso, tanto dentro e fora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quanto à mídia predatória, eu acho que já é há muito tempo necessário que o próprio presidente Paulo de Almeida Nobre, no ano passado, inclusive, fez uma orientação oficial sobre um certo programa, uma certa pessoa, que essa pessoa não merece nem ser mencionada pela falta de caráter. Agora, a todos, lembrando, no dia 7, próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, às 19 horas, a você, sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, você tem uma obrigação: votar a candidatos que você escolha para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, que terá 76 oportunidades e cadeiras a serem ocupadas por já conselheiros ou por novos, inclusive hoje temos 3 candidatos,
dispõe-se exatamente a colocar o Palmeiras novamente no seu lugar. O Palmeiras não é grande, o Palmeiras é gigante. E faz muito tempo, desde o dia 26 de agosto de 1914. Pronto, Boa noite. Nossa presidente. senhora, hein? Vai ser uma Nossa, belíssima olha, noite. Foi bem o programa nesse boa noite. Então vamos aos nossos outros candidatos, né? Aldo Amadei, seja bem-vindo. Aldo, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, Tarso. Boa noite, candidato Zupo, Lugó. E muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Muito orgulho. Fui várias vezes convidado. Dessa vez, realmente eu compareci. Tentar expor as ideias aqui que eu tenho para ser candidato da Sociedade Esportiva Palmeiras ao Conselho. E estou aberto às perguntas aí, tanto daqui como dos internautas aí. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Lugó está aqui com a gente, turma do Amendoim, candidato agora ao Conselho da Sociedade Esportiva Palmeiras também. Seja bem-vindo de volta toda semana aí, Lugó. Boa noite, Tarso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cláudio, Zupo e Aldo. Acho assim, o palmeirense hoje está feliz, porque estive sábado na Arena, acho que como a maioria de vocês aqui, e o Palmeiras hoje joga futebol. Então acho que é uma expectativa muito boa para 2015, estou muito feliz. Um time altamente competitivo, e eu tenho a certeza que esse ano o Palmeiras, o time do Palmeiras, o futebol do Palmeiras, é o que acho que reúne todos aqui, vai fazer a torcida muito feliz. Ganhar título é outra história, mas que nós vamos disputar e o time é altamente competitivo, isso eu não tenho certeza. E aquilo que a gente comentou a semana passada, o Arouca se confirmou e agora o Aranha, quer dizer, fecha aí um elenco altamente competitivo. Em relação às eleições, estamos próximos aí, no próximo sábado tem a eleição para o Conselho e o que eu espero é uma renovação. Independente de quem entre, candidato A, B ou C, o que eu espero é que seja renovada a maioria do Conselho e saiam pessoas que estão lá há muito tempo e que não fazem nada para o Palmeiras e que sejam pessoas que queiram realmente contribuir, participar, levar proposta e lutar pelo bem do Palmeiras. É isso que eu espero aí também nas próximas eleições. Boa noite a todos. É isso aí. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar, né, com esses novos candidatos e a gente vai começar o programa com algumas das ideias desses novos candidatos para a gente expor um pouco mais da política interna da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente tem muito assunto hoje para falar também. Estaríamos hoje com mais 2 outros candidatos ao Conselho, mas tem outros. Hoje o Paulinho Serdã é candidato e hoje é aniversário dele, né? Então, parabéns aí ao Paulo. Um grande abraço. Esperamos também tê-lo como mais um colega de bancada de conselho, né? Então, temos o Gustavo Gomes Pereira também. Então, esses 3 também já fizeram parte aqui da nossa bancada da família Palestra. O Lugó está chegando agora, o Diego participou muito tempo aqui com a gente. O Aldo hoje está aqui nos dando o prazer da sua visita. E espero que agora que aprendeu o caminho, volte outras vezes, né? Então, a gente está aí conquistando cada dia mais espectadores, mais audiência. A gente agradece aí a torcida do Palmeiras que está cada dia mais empenhando, né, na divulgação do nosso programa para poder conhecer um pouco mais da política interna da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque para a mídia predatória, como o Cláudio diz, não é interessante essa questão de detalhes. Só que o palmeirense quer saber as informações, quer saber o que está acontecendo. O Diego, vou chamar o Diego agora para ele expor um pouco do que ele acha dessa política e o que ele espera a partir do momento que ele seja agraciado, que ele seja eleito, que ele tenha o poder concedido por uma série de sócios da Sociedade Esportiva Palmeiras, o que ele deve desempenhar, o que o torcedor palmeirense deve esperar de você como conselheiro, Diego. Bom, como todos nós sabemos, o Conselho Deliberativo é o 3º maior poder do Palmeiras. E hoje em dia esse poder não está tendo essa função. Acredito eu muito pelos conchavos políticos que já existem no clube. E os conchavos estão se amarrando pelas chapas, pelos interesses. E muitas vezes tem conselheiros que defendem, não cabe a mim julgar, mas defendem a piscina, defendem a bocha, eles pegam o colégio eleitorado
de um pessoal que frequenta tal coisa, ele é eleito e ele vai defender aquilo. Eu, particularmente, acho que o Palmeiras é muito maior que o clube social. É importante, sim, o clube social, mas o Palmeiras é um time de futebol. E eu acho que o dia que todos os conselheiros conseguirem se unir e entender que o Palmeiras é um time de futebol que tem um clube social, vai ficar muito mais fácil e muito mais viável de você conseguir trabalhar em prol do futebol. O resto vai ter seu equilíbrio financeiro de conseguir adequar as contas de cada departamento, mas principalmente é você prezar pelo futebol. Eu peço para todos os meus eleitores que são torcedores votar em mim. O cara que não é palmeirense, fica em clube social, eu não faço questão do voto dele para mim. Mas o palmeirense que é torcedor, que vai para jogo, que me conhece, que sabe que eu frequento o jogo, viajo, etc e tal, esse cara sabe que vai estar elegendo um cara que é da mesma linha e mesma filosofia que ele. E assim, o conselheiro ele não tem grandes acessos, mas ele tem um acesso. E se cada conselheiro com seu acesso ganha muita força. Se tiver um grupo de 100 pessoas com o mesmo ideal dentro do conselho, você faz o que você quiser dentro do Palmeiras. E você conseguir juntar, que a gente já tem hoje, acredito que uns 50 caras que têm a mesma filosofia, se conseguir dobrar esse número, a gente consegue ter muito mais voz. A grosso modo é isso, Tarso. É isso aí, muito obrigado. E agora o Aldo, né, também vai divulgar o que ele espera da Sociedade Esportiva Palmeiras, o que ele espera encontrar dentro do conselho, porque a gente eu tive assim, num primeiro momento, eu sou muito honesto, num primeiro momento, quando eu cheguei no conselho, eu falei, mas é só isso? Esse é o papel do conselheiro? 3 reuniões ordinárias, mais uma extraordinária, quando tem, e aí a gente fica, o que eu posso ajudar, o que eu posso colaborar? E eu espero que você tenha uma visão também mais ampla do conselho e o que você acha que pode te esperar nesse momento, Aldo. Bom, Tarso, eu imagino o seguinte, eu sei que eu vou encontrar, caso seja eleito, seja agraciado, como você falou, vou encontrar muita dificuldade, porque era aquilo que o Diego falou, os conchavos, enfim. A gente vê que a política do Palmeiras é uma política muito limpa, é uma política muito suja em alguns momentos. O que eu penso? Eu penso que a gente tem que tentar diminuir o poder desses grupos. Como que eu enxergo? Aquilo que o Zupo falou, eleger mais pessoas em arquibancada, que seja ligada ao futebol, que o futebol realmente é o nosso carro-chefe, como assim poderíamos dizer. Então, como que eu penso em diminuir o poder desses grupos políticos? Não é forçando, é levando a batalha do voto do sócio-torcedor e do sócio de interior. Eu acho que isso é importante. Se o sócio-torcedor votar, além de a gente conseguir um número maior de adesões ao Avante, que pode dar uma independência financeira, é muito interessante, a gente vai diminuir o poder desses grupos, porque os votos vão se diluir e esses grupos têm que trabalhar mais para ser conhecido, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar. É difícil? Porque o pessoal lá dentro tem medo do torcedor, tem medo da arquibancada, acha que todo mundo é marginal, que é mal do clube, não é bem isso, né? E dentro da linha que o Zupo falou, também eu acho que a gente tem que separar o clube social do futebol. Não é separar simplesmente pessoa jurídica, é separar uma administração. Fazer com que o clube ande sozinho. O clube tem condição de andar sozinho? Tem condição de andar sozinho. O clube pode ser lucrativo? Pode ser lucrativo. Só precisa ser bem administrado. Não precisa pegar o dinheiro de futebol e cobrir o rombo. Não, o clube tem que ser bem administrado. Tem que tirar esse peso do clube social ter culpa sobre o futebol. As pessoas só falam, fecha o clube social que vai resolver o problema. Não. As pessoas que fazem mal ao Palmeiras vão migrar para outro lugar e vão fazer mal em outro lugar, né? Então eu acho que essa é uma das mudanças. E a reforma estatutária, que já estão trabalhando, ela tem que ser acelerada. O Palmeiras tem que se modernizar, tem que se proteger de pessoas mal intencionadas, de pessoas incapacitadas. Então tem que criar algum artifício que proteja o Palmeiras de más administrações, que a gente estava conversando antes. Se entrar uma pessoa, que ela faça um dano ela vai fazer um dano de 2 anos, não mais que isso. A gente tem que tentar proteger o Palmeiras com isso. Sei que é um trabalho difícil, né? Espero entrar para poder colocar minhas ideias e ajudar o Palmeiras a ser muito maior do que ele já é. É isso aí, ó. Obrigado. Você, Lugó, você já tem boa noite a todos. Colocado algumas das suas ideias. E hoje nós temos aqui 3 candidatos da Safra Nova, 3 candidatos que estão aí buscando pela primeira vez honrar o mandato de conselheiro.
E quem está assistindo hoje, né? Vou divulgar também. A gente vai sortear o último par de fantasias da Mancha Carnaval. Então o Felipe Meninel ganhou o primeiro par, ele falou, poxa, o pessoal não entrou em contato, seu telefone já foi passado lá, a gente já vai acertar. Semana passada nós divulgamos o Cleiton Campos, tá? @ccampusjornote, e tá aqui sorteado, a gente esperando entrar em contato. Se não entrar em contato, a gente vai sortear de novo, hein? Então, exatamente. E hoje a gente, até o final do programa, a gente vai divulgar quem ganhou mais um par de fantasias. Então todo mundo que participar, fizer pergunta para os candidatos aqui ao conselho, estará concorrendo. Pois não, Lugó? Boa noite a todos. Vamos lá. O que eu espero aí se eu entrar no conselho do Palmeiras? Principalmente que as pessoas tenham opinião própria. Que o que eu vejo, várias pessoas que estavam do lado de fora acabaram entrando e se corrompem ao sistema. Todo mundo aqui, os dois candidatos, tem a ideia que o conselho do Palmeiras, que a política do Palmeiras é suja. Então nós temos a obrigação de, quando está lá, não se corromper junto ao sistema. O que precisa disso? Ter voz ativa. A mesma opinião que eu tenho aqui fora, através do site Turma do Amendoim, que eu venho ao longo do tempo e estou agora pretendendo a ser conselheiro, nós temos que ter opinião própria e não se corromper ao sistema. Só assim nós vamos conseguir mudar o conselho do Palmeiras. Tem muita gente querendo fazer e tem muita gente lá que não faz nada. Então é nossa obrigação estar lá e dar opinião, se manifestar, se posicionar, seja para o bem ou para o mal. Mas se é a nossa opinião que é para o bem do clube, nós temos que estar lá representando quem nos elegeu. Então muitas vezes a gente ouve falar, pô, o cara roubou, o cara... Pô, não é possível. Se todo mundo fala e tem gente lá, e se o COF vai lá e aprova contas que não deveria aprovar, quem que está aprovando isso? Nós temos a obrigação de ir lá e negar. E falar, eu neguei porque as contas, por um acaso, são inauditáveis, não tem que aprovar. Quem é que está aprovando isso? Isso aí só muda quem estiver lá no conselho. Só essas pessoas que vão estar lá que podem mudar. E levar as ideias novas e participar de todas as reuniões. Tem que ter liderança. Eu sinto que o conselho do Palmeiras carece de palmeirenses que queiram o bem do Palmeiras, levando o benefício do Palmeiras acima de interesses individuais. Isso é o principal. Se toda pessoa que entrar lá e olhar o bem do Palmeiras, sem olhar o grupo A, B e C, nós vamos ter um conselho mais saudável e menos sujo, como todos concordam aqui. Então o que eu espero é autonomia e que os conselheiros que sejam eleitos sejam ativos e não se corrompam ao sistema. Porque eu vi diversas pessoas entrando lá e não tendo opinião e se corrompendo. E se por um acaso eu for eleito, isso é um compromisso que eu tenho com quem vai me votar, entrar lá, não conseguir mudar nada, não vou me corromper ao sistema. Se eu entrar lá e não conseguir mudar nada, não conseguir ter voz ativa, no dia seguinte me coloco o cargo à disposição e informo a todos. Eu sei que é difícil, eu sei de todas as dificuldades, não é simples. Hoje, como o Zupo colocou, o conselheiro não tem todo esse poder assim, mas tudo bem, mas a gente tem que ter representatividade lá dentro, liderança e principalmente olhar o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras, seja no futebol ou seja na parte social. Eu acho que na parte social carece de muita coisa também, são equipamentos, até hoje tudo que o Palmeiras faz é triste ver. A W Torre entregou um prédio esportivo e que tudo que o Palmeiras dependeu de colocar equipamento não colocou, o teto, acabamentos, tem uma série de coisas sociais que o Palmeiras não faz. Ou seja, quem tem lá levantar a bandeira? Alguém tem que estar fazendo isso lá. Quem é que não está fazendo o seu papel? Hoje eu não sei, mas se eu souber, eu vou cobrar. E se para mim, eu vou fazer, vou buscar alguém que saiba fazer. E o Palmeiras precisa de pessoas capacitadas também. Capacitadas eu digo de ter conhecimento. Se você não tem um conhecimento de estudo mesmo, eu trabalho na DTI, eu conheço bastante tecnologia, não vou me meter a fazer gestão de ping-pong. Se vierem me oferecer, eu não vou aceitar, falar, a minha não é essa. Eu faço gestão de projetos, avaliação de competência, defino metas, isso é comigo, isso eu sei fazer. Agora, o que eu não sei fazer, eu não vou me meter a besta. Posso arrumar. Então, o Palmeiras carece de competências e a gente poder quebrar esse sistema que me parece estar corrompido. É isso aí. Deixa eu só comentar aqui, o Ricardo Pires está elogiando, parabéns ao programa, precisamos revelar novos líderes. É isso aí, Ricardo. A gente tem o objetivo de oxigenar
o conselho da Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que a gente tem que tomar cuidado. A hora que a gente fala oxigenar, vai ter velhinho querendo assim, é oxigênio, oxigênio. Então os caras vão lá achando que vai chegar um balão de oxigênio novo, né? E ele falou assim, o Ricardo Pires ainda falou, ele pegou o link da abertura, né, que a preleção do Zé Roberto, mandou para um Bambi, né, que ele tem contato, né, e o cara ligou xingando, pô, mas tava todo mundo vestido, pô, ele queria, né, a hora que falou que era do vestiário, o cara já ficou todo animadinho, né, e aí ele falou que tava vestido. E o Diego Andreassa, Tarso, já disse uma vez, tinha que organizar o encontro dos telespectadores do Família em um jogo na arena, que tal? Valeu, é isso aí, acho que seria legal, né, a gente juntar ali, né, o Zé tá aqui querendo comentar alguma coisa, Zé, vamos lá. Bom, eu estou na política já há muitos anos, desde os 17 anos. Na política de verdade, de tá? verdade, na política. Não é política do Palmeiras desde só, não. Dos meus 17 anos, então, você sabe que a política não é suja só no Palmeiras, não. A política ela é suja não porque ela é. A política você faz desde que você está dentro da barriga da sua mãe, certo? Você chuta falando, olha, estou aqui, estou vivo, tá? E quando você sai, você chora, é uma política para você mamar, ou, sabe, para ser trocado. Então a política você aprende já no ventre. Quando você sai, você entra na política do país ou do clube, você vai encontrar o quê? Vamos voltar para aqueles grupelhos que eu venho falando há muitos anos, né? Aqueles grupelhos que só servem para tirar proveito do sistema. E a política mesmo, a política do governo é a mesma coisa. O sujeito entra lá para ele ter aquela liberdade para fazer o que ele bem entender. Porque ele não é preso, não é julgado. Se for julgado, ele sai para ministro, ele sai para governador do outro, né? Se ele está lá como deputado ou senador. Então, a política é suja pelas pessoas, não porque a política seja suja. O Palmeiras está sujo há muitos anos. A política está muito suja lá. O povo que está lá vem sujando o nome do Palmeiras. Fazendo política para quê? Para tirar proveito. Quantos já tiraram proveito daquilo? Quantos, agora vou voltar a uns anos atrás, quantos faziam as feiras de fim de semana ao supermercado às custas do Palmeiras? Tá? Está comprovado. Cheques e mais cheques que estavam guardados lá, de gente que trocava dinheiro e o cheque voltava. Tá? Ele falava, olha, segura mais um pouco, segura mais um pouco, e a coisa vai. Então, a sujeira está no povo que está lá dentro. Nós espero que seja renovado, só que vai demorar muito. Eu sou contra o conselho vitalício. Sou contra. Eu acho que nem Cristo aqui na Terra, como vive, ele ficou vitalício, não, ele morreu. Por que o sujeito tem que ser vitalício lá? Não tem que ser vitalício de coisa nenhuma. Aquilo tem que ser. Desculpe vocês que vão entrar, mas tinha que ter um determinado tempo. Sair, ficar um tempo fora, aí se voltar. É que nem a eleição aqui, o cara entra para governador, ele tem 2 mandatos que ele pode. Tá? Depois disso ele pode ser outra coisa, mas não pode ser governador, só depois na próxima sim. Então eu acho que é isso, para você dar chance de outros entrarem com outras ideias. Senão você fica aquilo lá, aqueles lá. Quantos foram colocados agora no conselho, no COF? 15. Péssimos palmeirenses que foram eleitos com votos desse tamanho. Estão lá, um cara péssimo está lá. Tá? Um sujeito que me dá asco de ver a cara dele. Por isso que eu não frequento a Sociedade Esportiva Palmeiras Clube. Porque eu tenho nojo de olhar para certas pessoas que tem lá. Pela sujeira deles. Não é sujo o clube, são sujos eles.
são porcos. Porcos não como torcedor, porcos como gente. Eles não merecem comer nem a lavagem, porque eles são indecentes como pessoas, tá? Eles só se servem do Palmeiras. Esse é o maior problema. Eles querem uma carteirinha para chegar e falar, olha, eu tenho um lugar lá no coisa do estacionamento. Eu quero meu convite para o jantar. Eu quero ir no estádio. Cadê meus ingressos? Que é isso? O sujeito que entra lá para trabalhar, ele tem que estar preocupado com o ingresso, com coisa. Paga o ingresso, pô. Isso mesmo. Paga o ingresso. Tira. Você vai ter que concordar que se você não... Você pode até não gostar de certas pessoas da política e muitas coisas que também me enojam. Mas se você não lutar contra... Não, você tem que lutar contra. O que eles mais querem é que a gente desista. Não tem que desistir nada. Você tem que ir e batalhar, desistir. Tudo que eles querem é que a gente não frequente, que a gente não esteja Exatamente. É o jogo podre deles. Mas não tem dúvida que eles são podres. Infelizmente, a banda tá tocando essa música. Exatamente. A gente vai ter que dançar essa música e a gente tem algum objetivo em comum. Mas combater, como falou Zé Roberto, nós temos que ter um exército para combater esses caras. No Palmeiras tem que ser radical. E outra coisa, você falou da questão do mandato de a não reeleição necessária, não reeleição possível. Eu acho que para cargos de liderança plena, como no próprio governo a gente vê como presidentes, governadores, prefeitos, eu até acho que é necessário que qualquer continuismo de poder é ruim, que o cara usa toda a parte boa e depois só fica ruim. Só que numa situação de conselho é diferente, porque o conselheiro ele não age sozinho, ele age em conjunto. Então você precisa ter um corpo forte para você ter um objetivo em comum. Então no conselho eu discordo nesse ponto, da questão da reeleição no conselho, para você conseguir junto, tendo um grupo forte, e sim, a liderança plena de presidente, no Palmeiras seria presidente, ou no governo como governador, presidentes, prefeitos, aí sim eu também discordo que não possa ter mais de 2 mandatos, que eu acho que uma hora que não dá mais. É só um ponto de vista. Agora, voltando a falar aquilo lá, é exatamente isso que eles querem, que a gente tenha nojo deles, que a gente tendo nojo, eles fazem o que eles querem com o nosso Palmeiras. Lutar? Sim, lutar muito. Resistir, persistir. Não teve uma música da Mancha? Hoje em dia, que falava isso? Hoje em dia eu não sou conselheiro do Palmeiras ainda. Até sábado, se Deus quiser, eu vou ser, se você eleito. Só que eu sou uma voz no Palmeiras, todo mundo escuta. Por quê? Porque eu bati de frente com Deus e o mundo. Tá certo. Hoje, me escutam. Beluso ouvia, o Tirone ouvia, o Paulo Nobre me ouvia. Hoje em dia, se qualquer pessoa, se eu pedir para sentar, eu vou me ouvir. Eu não sou nada. Mas eu bati de frente. Meu nome foi conhecido. A gente não pode ter nojo. Porque se tiver nojo, eles vão fazer o que eles querem. Não é nojo de você deixar de combater. Isso, combater, você vai ter que combater. Eu estou falando isso para você justamente para o associado que está lendo, que está vendo aqui a gente, tem que frequentar o clube. A gente não combate o câncer? Isso, exatamente. Então vamos combater o câncer. O que eu estou falando para você não é para você. Você tem uma consciência política do Palmeiras, para o associado que fala assim, eu não frequento, isso que. Se você não frequenta, vai ter alguém que frequente e vai fazer o que você não quer. Então você tem que frequentar, você tem que estar ativo. É sua obrigação de Palmeiras. Se você é sócio do Palmeiras, hoje já tá caro pra caramba, eu sei. Mas se você já é sócio, frequente o clube, conheça e tome partido do que você acha certo e que você acha errado. Você precisa concordar comigo, com o Tarso, com o Zé, com o Cláudio, com o Aldo, com o Hugo. Mas você tem que frequentar o clube. Isso é uma coisa fundamental para qualquer palmeirense que é sócio. Você pode mudar alguma coisa. Eu entrei no clube em 92 como individual, eu entrei como independente, como familiar, entrei como independente em 2000, era sócio independente. Como assim? Não, independente nunca. Esse nome não é. A gente tá falando de time grande. Em 2000, e eu tinha 13 anos, e eu jamais imaginar que eu ia estar disputando em 2015 eleição para conselho, com chance de entrar. E hoje em dia eu tô aí, daqui 20 anos onde eu posso estar, eu não sei. E você que tá aí tem que ser sócio do Palmeiras, até porque você ajuda o clube, você tá presente e você se sente muito melhor. Isso eu falo para todo mundo. Não tenha nojo deles, que é o que eles querem.
Portanto, acho que é isso mesmo que o Zupo colocou. Posso só expor uma questão? Eu sou sócio há muito tempo também no Palmeiras. E eu comparo o Palmeiras a um estado feudal. Existe o rei feudal e os diversos vassalos. Os diversos vassalos são exatamente as pessoas que não têm comprometimento algum com a Sociedade Esportiva Palmeiras, em todos os sentidos. Quando os senhores fizerem uma avaliação em alguns sites que expõem exatamente os candidatos nas eleições passadas, você verá exatamente a dança das cadeiras. Pessoas que se dizem hoje da oposição estavam na situação e assim por diante. O que ocorre na Sociedade Esportiva Palmeiras é um retrato leal ao que acontece na política nacional. Interesses lastreados em diversas oportunidades oferecidas a quem quer manter-se no poder. Essa questão ocorre há muitos anos, há exatos 38 anos, quando exatamente hoje o senhor feudal que determina as cartas no clube, inclusive que foi destacado na última segunda-feira na eleição de 15 cadeiras do Conselho de Orientação e Fiscalização, ele expôs exatamente a realidade dos fatos, onde 13 das 15 cadeiras foram ocupadas por seus vassalos. Hoje, o que há de diferente entre os candidatos que estão presentes aqui é a atitude e principalmente postura. Entre atitude e postura comparadas aos que estão hoje dentro do Conselho Deliberativo e que não merecem ser citados, porque são pessoas não qualificadas, inclusive, para serem conselheiros em qualquer outra associação, demonstra exatamente a decadência do clube ao longo dos últimos 20 anos, quando o Palmeiras teve um case de marketing, quando o Palmeiras teve um dos maiores parceiros no futebol mundial, que era a Parmalat. Houve críticas aguçadas e ácidas em todos os sentidos. As mesmas pessoas que foram eleitas na última segunda-feira ao Conselho de Orientação e Fiscalização, que dentro da graduação de poder é do segundo escalão, correto? Primeiro, o Palmeiras tem uma administração presidencialista e depois vem uma orientação e fiscalização e depois vem o Conselho Deliberativo. Essas pessoas que hoje compõem o Conselho de Orientação e Fiscalização são as mesmas que denunciaram a Secretaria do Meio Ambiente do município de São Paulo, as árvores dentro da sede da Sociedade Esportiva Palmeiras, foram os mesmos que denunciaram várias outras pessoas que se colocavam em oposição aos pensamentos do senhor feudal e assim por diante. Agora, o que nós estamos fazendo no Família Palestra Uma Paixão Alviverde? Expondo novas ideias, pessoas que tenham postura e atitude antagônicas ao que os senhores veem, principalmente dentro do Palmeiras, ao longo de 30 anos. Qual é o posicionamento do Família Palestra Uma Paixão Alviverde? Dar democraticamente postura e atitude a quem queira o bem para o Palmeiras. E não vir aqui vender fábulas. Tudo que ocorre dentro do clube é reflexo de que cada atitude, cada passo é tomado pelo seu conselho. Lembrando, nas últimas eleições presidenciais, o atual presidente teve 60% dos votos de 4 mil sócios que compareceram à eleição. Significa que somente 1/3 do grupo de sócios do Palmeiras compareceu. Significa que há um certo desinteresse do sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, que está alheio aos resultados do campo, na qual tem exatamente 18 milhões de torcedores que são consumidores, que participam efetivamente da vida do clube, comparecendo nos jogos ou contribuindo através da aquisição de produtos. Hoje, o departamento de marketing do Palmeiras, ele é na verdade paupérrimo. Ele não explora, entre aspas, ele não coloca à disposição do principal elemento ou legado, que é o torcedor do Palmeiras, a oportunidade de poder, através do sócio-torcedor, que nesse momento tem 90 mil, deixa eu ver aqui certinho, 90.875 afiliados. Nós somos a segunda torcida no futebol melhor, não em número de torcedores, mas qualificação. Lembrando, nós temos a obrigação, você sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, alterar principalmente o estado de coisas através de voto direto aos candidatos que têm propostas. E não os tapinhas, ou como falou o senhor Paulo, a questão da distribuição de carteirinhas ou solicitação de favores. Aproveitando a oportunidade, vou fazer uma pergunta aos 3 candidatos? Não, ainda não. Daqui a pouco você faz. Correto. O Ricardo Pires está falando, Cláudio, o programa só tem 1 hora e eu somente 1 vida.
O Ednei Mascarenhas, boa noite. Como funciona o esquema de assinatura do PFC? Pois foi divulgado a questão dos valores. Saíram nas mídias em relação à proporcionalidade dos valores e o maior volume de reclamações é que ninguém nunca foi consultado e na medida que você assina, eles não perguntam que time que você torce nem nada. Como que eles podem divulgar isso? Há muito tempo não se pergunta nada de qual time as pessoas que estão assinando torcem. Então, como que eles podem... Você pode ligar agora e falar, olha, qual o meu time que está cadastrado no meu sócio no meu PFC? Ah, não tem nada lá. Aí você fala assim, não, teve casos na timeline hoje que o pessoal fala assim, ó, qual o time está cadastrado? Flamengo, Corinthians, São Paulo. Não. Eles não conseguem, porque eles não conseguem ler o contrato. Não, mas o cara, às vezes, vamos supor, o cara pergunta pra pessoa que time você quer colocar, ou o cara não pergunta, de repente o cara coloca, o atendente coloca o time dele. Enfim, então, vários palmeirenses encontraram outros times como o time dele. E já pediram pra trocar. Então, o palmeirense que tem PFC, liga, pede pra trocar e confere o seu. Tá. Temos que ganhar dinheiro, já que está assinando tem que ganhar dinheiro. Bom, eu já não assino o PFC, senão eu não vou no jogo, então eu já nem achei isso daí. O Danilo Bretefisch está aqui acompanhando o programa Família Palestra, obrigado Danilo. O Ednei Mascarenhas fazendo essa pergunta, do que está estão manipulando os valores. O Peixoto falou, assina o PFC e nunca me perguntaram, aí o Aldo já deu a orientação aqui. O Emerson de Souza, Tarso, boa noite. Vamos fortalecer a campanha de sócios torcedores, sócios do interior. Isso ajuda muito o nosso time a ser forte. É isso aí, Emerson. Quem mais? Como o Conselho poderá contribuir para a reaproximação com as torcidas organizadas? Aí essa pergunta já fica para os candidatos. O Helder Ferrari, uma vergonha. Espero que o presidente Paulo Nobre se manifeste a respeito e também proteste. O Ednei, novamente, os clubes precisam criar um critério sem manipulação. Como vamos incentivar os torcedores se o dinheiro vai para os gambás? Aí o Danilo, a CEP precisa de conselheiros que briguem pelo voto do sócio torcedor. Deixa eu ver quem mais. O Marcelo Martins está aqui na audiência aqui assistindo com a gente. O Emerson de Souza, aprendi muito da política do Palmeiras ouvindo o programa. Parabéns. O Ricardo Pires, as coisas estão estranhas do Palmeiras, pois o Tóbio fica na frente da aranha. Corpo estranho do Palmeiras. O Danilo Bretefisch, é um absurdo ter novos vitalícios. Isso já está ultrapassado, só faz mal ao clube. Aí eu vou comentar em relação aos vitalícios. É uma questão muito polêmica. A gente tem aí uma reformulação estatutária em andamento e eu tenho o privilégio e assim a honra, não digo só o privilégio, mas é uma honra poder participar desse grupo que está trabalhando para isso. E assim, o número de vitalícios hoje, na nossa concepção, ele é muito alto. Eu não condeno a participação de um percentual de conselheiros vitalícios, desde que eles participem, desde que eles frequentem, desde que, se eles faltarem, eles sejam jubilados da mesma forma que o coitado aqui que é eleito. Se eu faltar 3 seguidas ou 5 alternadas, eu posso ser jubilado. Não acontece, porque o estatuto atual, ele tem um dispositivo que é dúbio. Então, para evitar qualquer tipo de problema, não há esse jubilamento. Então, se eu faltar 5 reuniões seguidas, ninguém vai me jubilar, não vai acontecer nada. Então, nós estamos reformulando justamente isso, diminuindo o número de vitalícios. O nosso objetivo é que sejam no máximo 75 vitalícios dos 300 conselheiros. Por quê? No Brasil nós temos uma questão assim, nós temos hoje aqui na mesa uma pessoa que já tem uma experiência de vida maravilhosa, uma experiência de vida que já viu muitos times que eu não havia nem nascido. Então o Zé Paulo hoje tem uma idade, mas parece que ele tem 57 anos, não parece. 57? Muito mais. Você é bonzinho aqui, vai. Você é bonzinho. Então, Obrigado. Nós, como família, nós valorizamos a experiência dos mais jovens, como o Zé Paulo. Por quê? Ele é uma pessoa que está na atividade. Ele está com a sua cabeça funcionando, está
colaborando para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu quero um conselheiro vitalício que ele tenha essa participação, que ele tenha essa efetividade. Eu não sou contra o conselheiro vitalício. Eu acho que seria um mérito, um prêmio a essas pessoas que tanto colaboraram pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque vai chegar uma certa hora que essa pessoa não consegue mais obter votos dos torcedores, dos sócios, para poder se eleger. Porque o corpo de todos que votavam nele, hoje são candidatos também, ou são pessoas que já não frequentam mais o clube e tal. Então ele fica com um eleitorado desgastado. E ele ainda teria muito a colaborar para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, eu acho que deve haver um equilíbrio. O conselheiro vitalício, ele deve ser uma pessoa que tenha uma atividade. Uma outra situação que nós colocamos nessa reforma, talvez, seria dimensionar que o conselheiro vitalício ele pudesse escolher de participar do conselho, mas não ser mais votante. Seria como se fosse um ouvidor, um conselheiro especial, um conselheiro benemérito, alguma coisa assim, com uma participação. Ele vai continuar sendo conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas ele não teria mais direito a voto. Então só iriam aquelas pessoas que querem participar mesmo. Então essa é uma questão que sempre vai ter algum tipo de discussão. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Sobra algum lá, Tarso, nessas condições? Tem alguns sim, né? Agora falando também em relação ao mandato do presidente, eu vi aqui o Moacir Júnior perguntando para mim: você não acha que 2 anos de mandato para presidente é muito pouco? 1 ano de trabalho e outro pensando na reeleição. 3 anos não seria ideal? Moacir Júnior, exatamente isso é a proposta que nós estamos colocando na reforma estatutária, porque essa conta foi exatamente o que nós fizemos. Assim como nós alteramos a eleição presidencial para final de novembro, começo de dezembro, estamos colhendo os frutos da primeira eleição presidencial num período diferente, porque nós tivemos um tempo para fazer o planejamento, fosse quem fosse o candidato vencedor. Se tivesse vencido o candidato da oposição, ou como aconteceu, permaneceu o candidato que estava já no poder, ele teve tempo para poder sentar e planejar, administrar as contratações, administrar uma pré-temporada e montando um time que tem tudo para dar certo já no Campeonato Paulista. Então, é uma situação que a gente tem que evoluir, e o Palmeiras está buscando essa evolução. Tá? Então, eu acho que tem muita coisa aqui, tem muita gente... o Carlos Filho está falando, mudar o mês das eleições seria interessante. A eleição de conselho também acho que teria que ter uma certa alteração por uma questão política, que daqui a pouco a gente entra nessa. O Cláudio queria fazer... O Zupo quer falar? O Cláudio quer falar? Rápido, é bem objetivo. Seria o seguinte, o Palmeiras joga na próxima quinta-feira, às 19h30. Nós estamos falando de política. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta para o futebol. Seria assim. Hoje é uma exceção. Normalmente, quem era o imperador romano, o cara que ele representava na Judeia, que escolheu entre Bar da Paz e Jesus? Não, o imperador do outro lado do mundo... Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, foi isso mesmo. Eu para dar uma resposta, o senhor na hora fez uma observação. Já naquela época tinha política, porque eles escolheram entre Jesus Cristo e o ladrão. É o que acontece. Voltando só uma questão que eu gostaria de expor ainda mais uma oportunidade a vocês. Sobre a postura não só do sócio-torcedor, mas principalmente de um futuro sobre a questão da marca Palmeiras. Queria uma opinião de vocês, quais seriam as primeiras necessidades para alteração da relação entre a Sociedade Esportiva Palmeiras e seu público, que é o consumidor, que é a grande torcida. Por gentileza. Quem começa? O Zupo. Zupo. Os mais velhos primeiro. Deixa eu só falar em mais velho, ó, Ricardo Pires, ó, se fizerem reunião do Conselho Deliberativo no 2º andar e os conselheiros tiverem que subir de escada, 90% dos velhinhos morrem. Vai, Zupo, vamos lá. Vamos lá, falar de política. Política existe em tudo, né?
Você pega na savana, você pega os leões, tem o chefe, tem os que vão querendo roubar o trono dele. Isso é política. A política existe em qualquer coisa. Na sua casa, quando sua mãe deixa a louça suja, você olha pro seu irmão olha pra você, e aí um fala com o outro, isso daí é política. A política existe em todos os segmentos. Agora, quanto à questão do torcedor, que é uma coisa que eu queria falar, é o Avante. O Avante, pra gente, a gente tem dois lados que são... A gente tem uma torcida que é absurdamente apaixonada e leal ao Palmeiras, que sem o Palmeiras ganhar nada, a gente está em segundo colocado no ranking. A gente está próximo dos maiores clubes do mundo. A gente pode... Eu fiz uns cálculos que no final do ano, se a gente ganhar qualquer coisa, a gente vai passar o Barcelona em número de sócios torcedores, a gente chegar no quinto colocação mundial de sócios torcedores. Não é difícil passar o Barcelona agora, perto do Palmeiras está, é 50 mil só, a gente bateu 90, é o que a gente conseguiu em 2014. Só que assim, a gente tem outro problema aí que todo mundo está esquecendo, o Avante. O Avante é bom, tudo bem, só que eles não têm estrutura, eles querem ter 200 mil sócios, só que eles têm uma casinha em Perdizes, que hoje tinha 4 horas de fila para o cara que ia buscar carteirinha, não tinha água para o cara beber, era fila, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Então assim, você quer ter 200 mil sócios, quer ter uma arrecadação brutal, mas você não quer ter estrutura para ter isso. Então assim, o Avante, que não é o Palmeiras que cuida, que é a Futebol Card, tem que ter noção do produto que ela tem em mãos, que é o Palmeiras, e saber viabilizar isso daí. Cabe também ao Palmeiras ter um pouco mais de discernimento do tamanho da sua grandeza e organizar melhor essa questão do Avante, que o Avante é muito legal, é muito bacana. Só que até o cara conseguir a carteirinha dele, pô, ele passa um perrengue do tamanho do mundo. Então assim, senão o cara vai pedir carteira e chegar em casa, que demora 20 dias. Se o cara quer ir no jogo contra o Gambá domingo, ele vai pegar 4 horas de fila. É a mesma coisa que ele, é muito mais que ele pegaria na bilheteria. Então o Avante tem que se adequar a essa questão. Acho que se é isso, ia falar mais alguma coisa que agora eu não me lembro no momento. Bom, o relacionamento com o torcedor, o Palmeiras tem 2 diretores que fazem isso. Não, eles pediram demissão. Pediram demissão, mas muitas coisas ainda passam por eles, eu acho, pelo menos. Não tem relacionamento com o torcedor. Então, eu não vejo. Então, eu acho que o Palmeiras não existe atualmente um relacionamento com o torcedor. Eu tenho diversas coisas contra o presidente atual. Muita gente, com todo esse aumento de contratações, o pessoal esquece que o Valdívia está 2 meses recebendo sem aparecer no Brasil, treinando no Chile. Isso é um absurdo. Qualquer funcionário fica 2 meses longe da empresa, o que acontece? O presidente, ele não tem relacionamento com o torcedor, ele coloca o ingresso do visitante a R$200, R$250, R$250, isso é um absurdo, porque eu, como viajo para ver o Palmeiras pelo Brasil inteiro, sei que eu vou pagar, se eu for naquele lixo de Itaquera, eu vou pagar R$200 para ver o jogo, se eu for no Morumbi eu vou pagar isso. Por quê? Porque o Palmeiras está cobrando isso. Eu acho que tem que ter reciprocidade. Exato. Então aquele time, isso, e quando a gente foi, usurpou... Mas se o próprio Palmeiras já está dando 200 conto no ingresso visitante, vocês vão cobrar quanto a gente? R$30? Não vão. Então assim, por que faz isso? Porque é um pensamento elitista. Porque o presidente atualmente é elitista, ele acha que tem que pagar R$200 no ingresso por causa que é um setor bom. O visitante está indo num setor bom porque ele não tem outra opção, porque o setor visitante que a polícia determinou é ali. Tem que ter respeito, não só com o Palmeiras, tem respeito com o futebol. E quem gosta do futebol, na essência, sabe que o futebol precisa também da torcida visitante. É importante para a grandeza do Palmeiras ter um rival, se odiar o seu rival. Isso é importante para a existência do Palmeiras. E esse pensamento elitista de futebol moderno vai muito contra isso daí. E você cobrar R$200 no setor visitante é um absurdo. Eu não vou pagar R$200. O visitante vai. Já estão reclamando até. Aquela raça imunda vai pagar R$200 no ingresso. Não que eu esteja defendendo eles, longe de mim. A gente está se defendendo. Nesse caso, eu estou defendendo porque eu sei que eu vou pagar R$200 no ingresso lá depois. Coisa que o senhor Paulo Nobre não vai pagar. Coisa que o senhor vice-presidente dele não vai pagar. Coisa que ninguém que definiu que era R$200 para o visitante vai pagar. Porque eles ganham os ingressos e, quando eles não estiverem mais no poder, eles não vão voltar aí em jogo como visitante porque eles nunca foram no estádio. Então, a realidade para mim é essa. Eu tenho muitas e muitas coisas contra o Paulo. Acho que a gestão dele no futebol agora, ele melhorou muito. Parece que ele caiu na real, ele preferiu tomar uma surra de todo quanto era lado para ele ver que o futebol é que ele tinha que investir. Eu acho que muito disso daí é ele assumir que ele entende nada de futebol e deixar o Matos na frente de tudo.
E o Palmeiras está dando conta a isso, mas essas coisas do Palmeiras não ter o relacionamento com o torcedor ser zero, não reconhecimento de homenagens ao clube, é um absurdo. O Avante está do jeito que está sendo tratado na loja física, os valores dos ingressos são um absurdo. Você coloca um ingresso a 80 ou 60 reais, o resto do estágio é uma fortuna. Como que o cara que ganha salário mínimo arredondando para 800 reais, o cara vai conseguir pagar 300 reais no ingresso? Isso é um absurdo. Acho que tem uma série de problemas até por trás do que o Zupo está comentando aqui. Um deles é o preço do ingresso, que agora o Palmeiras está mais ainda preocupado por conta do contrato com a W Torre, e que no ano vai ser a média dos valores dos ingressos para definir o menor ticket. Então tem esse problema também com a W Torre, que está forçando o Palmeiras até a repensar nos preços do Avante. Então assim, eu acho que o Palmeiras não se preparou para o Avante, falta realmente estrutura, é uma vergonha. Se o Palmeiras quer do Avante a sua maior fonte de receita, está trabalhando de maneira errada. E eu acho que essa alavancada do Avante foi muito mais por conta do nosso estádio, que é maravilhoso, e por conta da nova postura do Paulo Nobre de ter contratado jogadores. Até 2 meses atrás, o Palmeiras estava mal no Avante. E a gente vinha comentando aqui, o Avante só vai se reerguer à medida que o Palmeiras contratar um time. É o time que vai alavancar o Avante, não é o Avante que vai alavancar o time. E demorou para o Paulo Nobre descobrir isso. O Avante estava muito mal. O Avante teve uma grande impulsão quando foi inaugurar a arena. Isso, e com jogadores. Aí ela foi, ele bateu lá os 70 e poucos mil. Depois, agora com o time... E aí quando começou a contratar, cada contratação subia 3, 4 mil torcedores. É que a gente comentou aqui há 2 meses atrás. O Palmeiras é muito fanática. A gente ganhando dos lixos domingo, vai passar dos 100 mil. Mas agora você me diz... E aí a gente passando dos 100 mil... Se a gente ganhar qualquer coisinha, a gente engole o Inter. Se a gente tiver um time competitivo... É isso, mas é isso que alavanca. Que o time alavanca o Avante. Você tem que ter uma estrutura para isso. Você não pode ter uma casa... Não tem. 4 horas de fila, o cara vai na bateria que não tem o beiro pro cara pôr. E não adianta a gente chegar e jogar responsabilidade pro Futebol Card. Não. Isso é responsabilidade do Palmeiras. É claro. Não tem essa, o Futebol Card. Que nem você trabalhar numa empresa, que eu trabalho em desenvolvimento de software, e falar, a culpa é da consultora. Não, meu amigo, a culpa é minha. Eu sou o responsável por aquele serviço. Então a culpa é do Palmeiras, não é do Futebol Card, não. O consumidor que está indo lá na sede do Avante, ele torce para o Futebol Card ou ele torce para o Palmeiras? Então cabe ao Palmeiras, já que não teve condição de se preparar para o Futebol Card, que prepare uma estrutura para absorver esse programa sócio-torcedor. Não sei como vai ser o futuro, mas se prepara para isso. E se é o foco principal, vamos montar uma estrutura. Não cabe vender Avante em fila. Está sendo insano. Exatamente. Eu fui no jogo contra o Audax, eu vi aquela fila, é um absurdo, porque o cara tem que escolher o lugar, a poltrona, e não dá para fazer isso. Não cabe mais no futebol brasileiro e nas arenas que foram construídas vender ingresso por ticket, não cabe mais. É só por web. Eles fizeram o Avante para acabar com as filas. E aí para você pegar o Avante, você pega uma fila. Pô, é antagônico isso. Não dá. Eu acho que o bacana o Avante deu certo. Queira ou não queira, está em 90 mil sócios. Palmeiras deu certo. O que falta agora é fazer pequenos ajustes. E tem que, investir forte, estrutura mesmo. Então, até dentro do que o Cláudio perguntou, né, tanto do relacionamento da marca Palmeiras, o que eu entendo como importante para o Conselho do Palmeiras levar isso como ideia? Eu até conversei com o Tarso, é a diminuição de diretorias. A gente tem muita diretoria de ping-pong, diretoria de bote, diretoria... Que eu acho que, primeiro, tem muita carteirinha. Então, algumas diretorias eu entendo que tem que ser de sócios, pessoas que são de confiança do presidente ou da Sociedade Esportiva Palmeiras. Por exemplo, o diretor financeiro é um cara que a gente tem que ter confiança, todos nós temos que ter confiança. Agora, o marketing, que vai expor a marca Palmeiras, que vai vender o Palmeiras, fazer a gente ganhar dinheiro, tem que ser um cara profissional. Então a gente não tem que ser, eu tenho que ter um diretor estatutário acompanhando o profissional. Não. Tem que ser um cara profissional contratado. E se ele fizer uma bobagem, será demitido assim como eu no meu emprego. Ponto. Isso eu acho que tem que ser fundamental. Deixa eu competência, né? Em relação ao sócio torcedor, teve uma pergunta aqui. Muita gente, está muito gostoso de você ver aqui a timeline subindo, assim, muita gente participando. E eu não consegui segurar aqui, eu só anotei. Estão perguntando em relação a uma possível decadência do número de sócios Avante em relação a qualquer tipo de reajuste ou numa eventual situação do Palmeiras estar
vai cair, nós estamos aumentando. Só um... Deixa eu terminar de falar. Desculpa. Gente, Hoje você não tem gente do chance. céu, Cláudio, só porque amanhã é seu aniversário, você já está comemorando hoje. Não, hoje é do Paulo no Serdão. Não, então, mas é porque você está Eu? tão ansioso que Quem você já mais? está comemorando Quem hoje. mais amanhã também? Amanhã é do América. Do Um grande América, abraço para o né? América também. Cláudio, é o seguinte, a pergunta é, se o Palmeiras ficar mal, né, perder, tiver um declínio, a quantidade de inadimplência do sócio avante, o que eu poderia fazer para que isso não aconteça? Voto. Nós estamos na reforma, no projeto de reforma estatutária, vinculando com que o sócio torcedor, ou o sócio do interior, ou o sócio do clube, que são os que terão direito a voto, cada mês que ele ficar inadimplente é um mês de carência para poder ter seus direitos políticos. Então, vamos supor, eu tenho que ter 3 anos de sócio para poder ter direito a voto. Eu fiquei 3 anos, só que desses 3 anos eu fiquei 6 sem pagar. Então, eu vou, além de pagar o retroativo, eu ainda vou ficar 3 anos e meio para poder votar. O que acontece com o sócio, né? O sócio, não acontece com o Não, sócio, ele só sócio paga não. o retroativo E e vota. já pode Isso, votar isso, imediatamente. No caso, não. Por quê? O Avante, O valor é menor. ele é um dinheiro que o clube está precisando dele. Então, a partir do momento que você se comprometeu a auxiliar o Palmeiras com 10, 20, 30, 200 reais, é um compromisso. Você pode mudar o plano, mas ficar inadimplente, aí é uma pisada de bola. Então, nós quisemos punir essa pisada de bola, porque o Palmeiras precisa desse valor financeiro, dessa vitalização financeira. Então, nós precisamos que o sócio esteja quites com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, por isso que estou falando do declínio do número de adimplentes e não do número efetivo. Porque é muito fácil falar que eu tenho 150 mil e desses 150 mil, 50 mil estão inadimplentes. Então, o objetivo nosso é que todos estejam adimplentes. Agora, falando de organização, realmente falta muito para que isso seja considerado organizado, porque quem assina o Avante no cartão de crédito, vira e mexe tem problema, porque a fatura do cartão tem uma data diferente, o Avante não considera que você pagou. Aí você quer comprar, o seu cartão vence dia 10 e o cartão ainda não fez o depósito no Avante, chega lá, está inadimplente. Poxa, então tem muita coisa para melhorar ainda. O Zupo falou muito bem em relação à casinha, ao número de funcionários, ao número de pessoas que precisam hoje enfrentar filas para pegar sua carteirinha. Todo mundo quer ir para o jogo contra o Gambá. Tem outros jogos aí que todo mundo quer ir. Tem muita coisa para melhorar. Tem muito supermercado que precisa entrar nessa campanha também, que eu acho que tem que ter esses outros benefícios que são atrativos, não é só o futebol. Eu acho que você tem que trazer um benefício econômico também, uma conjunção de fatores. Eu quero ir para o jogo, mas de repente, a hora que o cara for comprar cerveja para fazer um churrasco, para assistir o jogo quando é fora, que ele não puder ir viajar, ele vai ter um desconto. Então, tem muita coisa que você pode melhorar. E o que mais que vocês iam falar? Posso falar 2 coisinhas? Pode. Uma do Deve. relacionamento da torcida. Então, eu tenho que ser punido. Então, isso é um problema de lei. Os clubes têm que cobrar a justiça, que fazer leis e punir essas pessoas para não entrar no estádio. Não é determinar a torcida A ou B. Quantas vezes aqui a gente vai ao estádio, tá lá um monte de nome na parede, alguém pergunta seu nome? Já perguntaram seu nome no estádio? Nunca ninguém perguntou meu nome. Ou seja, se meu nome estiver na lista, eu vou entrar no estádio. De quem que é o problema? É do Palmeiras? É da Mancha Verde? Não, o problema é da justiça, é da lei. Então eu acho que o clube, seja a gestão atual, seja qual for, tem que se aproximar das torcidas, mas também os clubes têm que exigir que a lei seja cumprida para aquele agressor. Ponto. Eu acho que o time tem que ter relacionamento com a torcida, porque um time de futebol, como fala aí o nosso amigo, plateia, né? A gente não pode ter plateia, nós temos que ter torcida. Você vai na torcida, você fica sentado. Não, a gente quer cantar, a gente quer pular, a gente quer se divertir, a gente quer celebrar o futebol. Isso não está acontecendo mais. Por quê? Porque a justiça, os governos querem fazer mais fácil. O que é mais fácil? Proibir o bumbo, proibir a bandeira, proibir uma faixa de protesto, isso é mais fácil, né? Mas, posso entendeu? complementar um detalhe a você? No próximo domingo nós vamos enfrentar
vamos deixar o nome para eles. O capitão Alexandre Vilariço, do 2º Batalhão de Choque, ele está solicitando, para que todos saibamos, o esvaziamento dos camarotes e do anel superior que está sobre o setor de visitantes. Há um ponto importante. Eu já tive a oportunidade de morar fora em estados de futebol. Você tem responsabilidade civil e criminal em qualquer lugar que você vá. Se você comete alguma lesão a um material ou física a qualquer pessoa, você responde. Aqui no Brasil, muitas pessoas julgam as torcidas organizadas por 4 ou 5 pessoas que tenham atos nocivos. Só que tem um detalhe, a torcida Mancha Verde, ela tem mais de 30 mil associados. E você não pode julgar por temperamento ou atitude ou postura de 10, 15, o restante. Lembrando sobre a Mancha Verde, eu gostaria de expor a questão dos próximos eventos, já que dia 17... aliás, dia 13, a Escola de Samba. A Escola de Samba, a Mancha, outra coisa. Exatamente. Escola de E a Samba. Escola de Samba. Quinta-feira nós temos o ensaio, tá? O ensaio lá na quadra. Sim, senhor. Sexta-feira é obrigatório o ensaio lá no AMB. A partir das 9 horas da noite, concentração. Tá? E no sábado nós temos, além do ensaio lá para as 2h30 da manhã, antes disso nós temos o show do Belo. E a eleição. Né? E a eleição. Tem eleição. Você sai da eleição e depois vai na quadra. E no domingo Tá? você está no campo. Na segunda a mulher já está Só lá. para não perder o negócio, É. esse negócio que o Claudião leu, do Vilariço, eu sei até quem é ele. Ele pediu para o Palmeiras não comercializar o camarote, fica em cima do setor visitante. Aí eu te pergunto, qual a chance do torcedor organizado ter grana para comprar um camarote em cima do setor visitante? Agora você imagina qual a chance de você conseguir 100 para dar uma porrada, para dar uma pancadaria lá. Qual é a chance de ter 100 torcedores organizados que compram um camarote? Gente, é subestimar demais a inteligência. É igual a questão da bandeira que ele falou. Todo mundo sabe que a torcida preza a bandeira como um puta troféu. É um estandarte. Acho que eles vão pegar a bandeira e vão lá no meio dos caras para os caras roubarem a bandeira. Gente, saber algumas coisas que parece que eles sabem disso. Só que assim, o policiamento se faz de burro para enfraquecer o espetáculo. Assim, então, acho que a banana está comendo o macaco. Exatamente. Essa é assim, a banana está comendo o macaco. Então não tem mais o que dizer. Assim. Para acabar com a violência, você acaba fazendo. O Allianz Parque tem 360 câmeras com identificação. Para que está servindo isso? Para que está servindo isso? Fala para mim. O estádio de primeiro mundo para isso, aí o cara pede para tirar a bandeira, a câmera, o sistema facial, se não me engano, é a concorrência estava entre o israelense e outra nacionalidade, eu não lembro. Ele localiza a pessoa, fala assim, ele clica aqui, seleciona a pessoa, vai, localiza lá. 360 câmeras com identificação facial. O que é mais fácil? Será que a polícia não sabe disso? Grupo de entrar. Então, torcedor, é o seguinte, O macaco comendo a banana. esse valor abusivo dos ingressos do torcedor visitante também é culpa da polícia. Como assim? Eu estou limitando o número de ingressos para a própria torcida do Palmeiras. Eu tenho que fazer conta. Então eu tenho ali, para entrar 2.000 pessoas, eu tenho que perder mais 2.000. Então o que eu faço? Somo todos os valores e divido e ponho tudo para pagar esses 2.000. E outra, é mais fácil proibir do que controlar, porque eles estão mostrando a incompetência em controlar qualquer coisa. Eu já estive no Maracanã, no camarote da empresa que era patrocinadora do Fluminense, e vem no jogo da Urubuzada. E aí você lá dentro e os caras ali, e põe os policiais ali, pronto, acabou. Sabe, não é nada do outro mundo. E a questão das bandeiras, as bandeiras hoje são proibidas por lei. Infelizmente não é uma proibição só da polícia. No estado de São Paulo há uma lei que não permite que você entre com bandeiras com mastros dentro dos estádios. Então por isso que no Brasil inteiro pode, só em São Paulo. Acho que é a mesma coisa que, por exemplo, você tendo uma curva muito fechada, muito mal feita pelo engenheiro de tráfego ali, e todo mundo vai e bate o carro lá naquele poste.
que tem na curva, aí eles tiram o poste dali, não é que eles arrumam a curva. Não adianta. Eu acho que a saída para isso é fazer torcida única. Vai ser melhor para todo mundo. Já que a polícia é incompetente. Não, mas já que a polícia é incompetente. Mas já que a polícia. Não, mas vamos não. Aí não, mas deixa assinar a incompetência. Não, isso é para assinar a incompetência. Eu tô falando que a saída é a certa. Eu tô falando que essa, já que eles não têm, não tô falando que é a certa. Eu tô dizendo que para provar logo a incompetência, já fala a torcida única, nós não temos competência de administrar isso. Assume logo e faz torcida única. Não é a maneira, eu acho que o clássico é bacana ter. Se eu pudesse falar um pouco sobre ingresso, meu pensamento sobre o preço de ingresso. Porque tem um pessoal aqui, o Emerson de Souza está falando, fui no amistoso com minha filha e meu primo, R$80 cada ingresso. Isso uma de 9 e uma de 7 anos. Então quer dizer, das crianças pagarem ingresso. Fala sobre o valor. Então, só para você ficar um pouco mais confortável, meu filho de 1 ano pagou R$40 para entrar também. Então, é um absurdo, e a cadeira ele não podia nem ficar sentado na cadeira. O que eu penso? Hoje o ingresso no setor, eu vou falar números, veja bem, números hipotéticos, não é o que eu acho justo ou correto, né? Vamos fazer um exemplo. O ingresso na Central hoje é R$350. Vamos fazer uma hipótese que a gente coloca esse ingresso a R$200. O cara que está pagando hoje 120 lá no superior, né? Se aquele ingresso a gente, por exemplo, baixar para 80, certo? Vamos fazer um exemplo. Aí eu falo, pô, eu estou pagando 120 ali, agora 200. Muita gente que está no setor superior vai migrar para o setor de baixo. Não todo mundo, mas uma parte vai migrar, certo? Aí o cara que estava pagando, que era 120, agora é 80. Então o cara que estava lá no setor da cadeira onde fica a Mancha Verde, que é Gol Norte, né? Às vezes eu confundo os nomes, né? Ele fala, pô, aqui eu estava pagando 60, acho, não é isso? Pô, agora o cara que não é todo setor organizado, agora eu posso ir lá pagar 80. Que pra mim, eu vou lá, então o cara vai pagar 80 e vai deixar espaço para mais setor organizado. Ou seja, lá dentro, essas 20 mil pessoas que estão acostumando ir vão se readequar e vai abrir espaço para quem precisa pagar e não pode pagar no setor mais barato, vai acomodar, e para quem está fora, que não pode pagar R$350, que é um absurdo, vai acabar entrando. Ou seja, nós vamos ter um estádio mais cheio. O que basta, o que precisa para isso, é as pessoas enxergarem que isso está errado. Um pai de família, por exemplo, outro dia um amigo nosso, o Ademir, ele chegou e falou assim, pô, Aldo, eu quero que... Meu pai pediu para eu trazer para ele no jogo. Aí para ele trazer o pai no jogo, ele vai ter que comprar ingresso por último. Então ele não vai poder conseguir comprar no Avante. Ele tem que comprar no setor mais caro. 350 para ele, 350 para o pai. São 700 pau. 700 pau. Hoje em dia, R$700 é muito dinheiro. Até para quem tem muito dinheiro. Então isso que eles não estão enxergando. Quem tem muito dinheiro não é burro de pagar tanto. O cara sabe medir o dinheiro. Então acho que é fundamental hoje a gente baixar esses ingressos. Isso é fundamental. Já dá seu recado, a gente está chegando ao fim. Primeiro vocês dão o seu boa noite. Deixa eu pegar só o gancho disso daí, só quero falar um negocinho antes. Eu acho que o Avante, o sócio torcedor, ele é muito importante para qualquer clube. Só que estão esquecendo de um detalhe, eu não consigo hoje entender como que a gente vai resolver isso. Mas, por exemplo, como é que você vai levar novas crianças para o estádio? Exato. Por exemplo, eu tenho um filho, aí eu quero levar um filho pro jogo e eu tenho que fazer o Avante dele na barriga da mãe. Isso é muito complicado. Você quer pegar, se tem um molecada lá no seu bairro e não torce pra ninguém, você quer fazer aquela coisa, vamos pro jogo, vou fazer esse moleque virar futebol. E não vai sentar do seu lado. Ele fala assim, ó, vou virar tudo, vai virar pra vocês. Vou levar esses 5 moleques pro jogo. Mas o rate não bate. O rate não é o mesmo. Tem que fazer o Avante pros moleques na hora. Então é muito relativo. Eu sou muito a favor do Avante, mas também sou contra a carga total pro Avante. Eu acho que tem que ter um meio termo aí. Até porque o cara que só tem grana para comprar um jogo, sei lá, eu acho que tem o cara que vem esporádico, o cara que mora no Nordeste, que não pra que ele vai pagar R$10 por mês se vem para São Paulo uma vez a cada 10 anos? Eu acho que o outro ponto é que distribuir. Então assim, o cara que é 5 estrelas já entrou, o que tem acontecido? Ele está comprando os mais baratos. E aí quando chega no final, o cara só sobra o caro. Então devia ter espaços para todos os as estrelas. Uma proporcionalidade para cada tipo de torcedor. Você nunca vira. E aí o banco patrocinador ainda reduz a carga do desconto. Né? Era ilimitado, caiu para 1.000, agora caiu para 500, daqui a pouco não vai ter o patrocínio do Itaú. É uma coisa que também... Aí acontece, o cara de 5 estrelas, ele paga hoje R$22 no ingresso. É isso aí. Porque ele paga metade da metade se ele tem Itaú. Então ele paga metade, só que agora caiu para 500. Então daqui a pouco não vai ter mais esse patrocínio. Mas eu não sei se foi por ordem do patrocinador ou tem alguma outra coisa.
Seu boa noite rapidão, que a gente já está no final aqui, Vamos passou lá. muito rápido. Boa noite, amigos. Agradeço o convite. E eu vou pedir o voto de quem ainda não tem candidato. E eu vou falar simplesmente, assim, basicamente, o que eu acredito que tem que ser mudado no Palmeiras. É o voto do sócio-torcedor, filtro zero para presidente e a separação administrativa do clube social. Acho que esses são os 3 pilares básicos que eu acredito que a gente tem que se modernizar. Obrigado, boa noite ao Zupo, ao Lugó, Tarso, Cláudio e Zé. Certo? Não errei nenhum. Obrigado, boa noite. Estarei aqui novamente para bater um papo. Eleito ou não, vou vir bater um papo com vocês de novo. É isso aí. Boa noite a Seu todos, boa agradeço noite. aí a participação mais uma vez. Meu número aí é o 439, conto com o apoio dos torcedores do Palmeiras. E o que eu espero aqui é, caso eleito, esteja representando o que eu penso aqui lá dentro e não entregando aí ao sistema, e que tenha palmeirenses dentro do conselho, sempre em prol do Palmeiras, seja para qualquer tipo de assunto, que é o que a gente vai acabar vendo lá dentro. Muito obrigado e até mais. É isso aí. Zupo, seu boa noite. Servir o Palmeiras é uma honra e um sonho. Eu acho que todo mundo que tem seu sonho tem que batalhar por ele, ser ele o mais maluco possível. E quanto mais falarem que é impossível, mais isso também dá força para algumas coisas. Batalhar pelo Palmeiras. Eu, igual muitas pessoas aí, pessoal que se acorda pensando no Palmeiras, vai pensando no Palmeiras, almoça pensando no Palmeiras, toma banho pensando no Palmeiras, briga com a namorada por causa do Palmeiras, briga com a família por causa do Palmeiras. Não, com a família não, a família tá aqui. A gente discute. Não é com a minha família, eu brigo. Eu não nego. Ainda mais ter um irmão tão palmeirense quanto a gente sempre quebra o pau, porque qualquer coisa a gente não concorda, todo mundo não dá verdade. Enfim, você vê o Palmeiras é uma honra, um sonho. O Palmeiras é a coisa mais linda do mundo. E sempre lutar pelo futebol, sempre pelo futebol, porque o resto, a consequência vem. Se o time está bem, você tem harmonia, você tem paz para conseguir viabilizar todo o resto. Desejo muita boa sorte aos candidatos que estão aí, tenho certeza que eles vão se eleger, vão lutar até o final. Agradecer o espaço ao Tarso e perguntar pro Zé. Você vota em quem, Zé? Quem? Quem você acha? Não sei, quero saber. Cláudio também, meus amigos. Tem amigos, tem bastante gente. Bom, gente, é isso aí. Agradeço o carinho, o espaço de vocês e tamo junto, com a coisa à disposição aí. É isso aí, valeu, Diegão. Obrigado. Claudião, rápido. Rápido. Atenção, Palmeiras amanhã joga em Brasília contra o Brasil no NBB. Às 19h30 na quinta-feira, Palmeiras e Ponte Preta. Na sexta-feira, às 20 horas, o Palmeiras vai até Fortaleza. Seu boa noite. Não, é coisa rápida. E depois o Palmeiras joga contra os Campais no domingo. Tá bom. Uma boa noite. Família Palestra, uma paixão alviverde. Falando sempre sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode falar, Paulo. Bom, como todos sabem, sexta-feira, não essa sexta-feira, outra, dia 13, nós estaremos lá no Anhembi, desfilando com a Mancha. E vai ser um dos maiores orgulhos da minha vida poder falar do Palmeiras, que é o tema da Mancha. Muito me admira um mandatário do Palmeiras que foi eleito muitos votos para ser o representante de 18 milhões de torcedores se negar a participar de um evento onde está o nome do Palmeiras sendo reverenciado. Você já nos fez passar por um sufoco danado o ano passado. Tá? Esse é o ganho, essa é a homenagem que você prestou para o Palmeiras, a gente sofrer até o final no campeonato, quando você deveria estar lá na avenida representando o Palmeiras também, junto com todos esses que você contratou, levava eles junto, todos eles juntos lá, não os antigos só, mas os antigos vão estar lá, e você não. Isso é uma falta de respeito com uma entidade que está fazendo um carnaval maravilhoso. Do centenário. Tá, num centenário, falando da Sociedade Esportiva Palmeiras, onde você é o mandatário, onde você representa,
nos representa lá. Por que você não vai para a avenida? Você não está falando com torcida organizada, você está falando com uma escola que luta e muito para estar representando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mancha Verde não está representando os outros times, não, está representando o nosso. Se você é palmeirense, parece que você é, né? Você ia para a arquibancada no meio de torcida organizada, agora você é contra. Contra a Mancha Verde Escola. Tenha santa paciência, tenha um pouquinho de bom senso, tá? Deixe esse orgulho de lado e participe, tá? Vai lá, junto com a gente, torcer, gritar, cantar, de braços abertos. Quer mais do que isso, cara? Então, que banca, tá? Boa noite. É isso aí, gente. Eu vou divulgar aqui quem foi o vencedor de mais um par de fantasias da Mancha Carnaval. Foi o Ednei Mascarenhas, que participou bastante aqui com a gente. Está aí sendo brindado no Twitter. No Twitter. Está sendo brindado aqui com um par de fantasias. E o Cleiton Campos não entrou em contato aqui com a gente. Vou dar mais um tempinho aí, senão depois a gente vai sortear. Semana que vem a gente tem outro sorteio. Até segunda-feira. Acho que o Cleiton é de fora. Senão a gente já sorteia. Eu acho que o Cleiton é de fora. Ele é de fora. Ele é de fora. Mas teve um ano que nós sorteamos, o pessoal veio de Santa Catarina. Ele parece que é do Paraná, né? Alguma coisa Goiás, Paraná, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Bom, mas se ele se manifestar, a gente vê direitinho. Então a gente agradece a audiência. Sábado nós temos um compromisso, todos os sócios que têm direito a voto, nós temos mais de 10 mil sócios com direito a voto, e espero que ao menos metade desses sócios compareçam, diferentemente do que aconteceu na eleição presidencial, que foram menos de 40 e poucos por cento, que foi uma vergonha por ser a primeira eleição direta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, para a votação de conselheiros, eu espero que ao menos 50% desses 10 mil compareçam e destinem seus votos a nomes que vão oxigenar o Conselho da Sociedade Esportiva Palmeiras e vão me ajudar a batalhar lá, porque a luta é insana. Nós estamos lá há algum tempo e dando murro em ponta de faca, tá? E com jovens assim, né, alguns reforços de peso, né, para poder ajudar a gente no conselho. A gente agradece a audiência, agradece a paciência, e o Emerson de Souza está aqui, ó, pedindo sorteia para mim, por favor, não sei o quê. Emerson, aguarda aí, porque se o Cleiton Campos declinar, vai sobrar um par de fantasias aí, a gente vai sortear aqui. Um grande abraço, até semana que vem, e boa votação e bom jogo contra os Gambás. Valeu! É isso aí.